impressão causada pela cor que existe à nossa volta pode excitar, unir e inspirar. É uma linguagem poderosa que pode desafiar e confortar, mas que nem sempre compreendemos. As suas origens são antigas e expressam algo primordial e universal. Define quem somos e qual o nosso lugar no mundo. A cor afeta-nos física, emocional e espiritualmente. Mas o que sabemos realmente sobre este poder misterioso? Os mitos abundam. O vermelho excita, enquanto o azul acalma. O branco é puro e o preto é mau. Neste episódio vamos analisar o poder da cor e explorar os mitos e as verdades. A busca moderna para definir e compreender a cor une muitos campos de investigação. A ciência, as artes, a história, a antropologia. Cada disciplina contribui com uma peça do puzzle, uma hipótese de decifrar o código da cor. Cores, um universo para descobrir. A força da cor. Aqui na zona empresarial da cidade, as pessoas vestem-se para se enquadrar. As suas roupas anunciam o seu estatuto e o seu desejo de agir em conformidade. É extraordinário o efeito que a cor pode ter. Pode divertir, pode confundir. Ao quebrar os nossos códigos de cor, afastamos-nos do grupo. Será realmente possível que um homem vestido desta forma possa subir ao topo do mundo empresarial? As hipóteses não são boas. Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje vamos falar sobre cor. Quando pensamos na cor, temos de compreender que ela nos afeta a três níveis diferentes. Afeta-nos socialmente. A sociedade diz-nos o que a cor deve representar para nós. Afeta-nos fisiologicamente, em relação ao que se passa no nosso corpo, e também nos afeta psicologicamente. Vou mostrar-vos algumas cores e pedir a vossa resposta a essas cores numa palavra. Azul. Céu. Céu, azul. Oceano. Oceano. Um bebê, E o violeta. Jason? vestes religiosas, Religiosas. Realeza. Realeza. carnaval, Gosto disso. E o amarelo? Tinhas uma palavra para amarelo? feliz, Feliz, está bem. Sol. Energia. Energia, está bem. A cor tem um efeito enorme sobre as pessoas de que elas não se apercebem. Por exemplo, na publicidade, costumam usar azul, branco e cor de ferrugem para estimular a sede. Vemos isso nas garrafas de água. A cor de ferrugem estimula a sede e o azul e o branco saciam-na. Tudo isto despoleta a sensação de tenho sede, vou comprar esta garrafa de água. Outro exemplo é o cor de laranja, porque nos faz salivar e ter a sensação de fome. Pode não ter fome quando entra no restaurante, mas, como está pintado de cor de laranja, despoleta essa sensação. A linguagem da cor que os publicitários e produtores usam é mais baseada nas suas convenções de mercado do que em factos científicos. Mas deve funcionar porque gastam milhões a desenvolvê-la. É um código poderoso. Mas de onde vem? A utilização mais fundamental da linguagem da cor encontra-se no reino animal. Aves e peixes e outros animais coloridos dependem de uma linguagem de cor para transmitir informação. Tem muito a ver com o desejo de acasalamento.
Não se sentam e conversam para descobrir se têm interesses em comum. As suas decisões são muito mais imediatas. Eles têm de tomar essas decisões num espaço de tempo mais curto. Usam essa linguagem de cor para fazer isso. Na natureza, os machos costumam ser mais coloridos do que as fêmeas. O principal motivo é o facto de a fêmea ter um investimento maior. O facto de uma fêmea investir um ovo num macho é uma decisão muito mais importante do que o macho investir os seus espermatozoides numa fêmea. Assim, o macho tem de se apresentar como a escolha certa. Como resultado, a seleção sexual levou muitos machos a exibições ridículas. Eles estão a mostrar que são indivíduos capazes. Olhem para as minhas cores, tenho cores brilhantes, sei cuidar de mim. Sou um animal com quem vale a pena acasalar. Condição física, vitalidade e força fazem parte do significado da cor. O poder da cor nas sociedades humanas primitivas ainda é evidente nos hábitos e rituais de muitas das comunidades indígenas de hoje. Os povos indígenas da Europa, África, Austrália e Ásia usam a cor para ornamentar os seus corpos, decorar objetos, produzir pinturas rupestres, dar significado e identidade, quer individual, quer de grupo. Assim, durante centenas de anos, a cor foi parte integrante de quem somos e do que significamos uns para os outros. Comunidades como o Zuli da Papua Nova Guiné ainda dependem da cor para a sua sobrevivência. Sabemos que a nossa visão a cores se desenvolveu para melhorar a nossa capacidade de realizar certas tarefas, tais como encontrar alimentos ou parceiros. Sabemos que a dimensão vermelho-verde da visão a cores parece ter-se desenvolvido especificamente para nos permitir descobrir folhas e frutos comestíveis. Como usamos a cor em certas tarefas comportamentais, aprendemos a apreciar algumas cores mais do que outras. Queremos encontrar frutos comestíveis e aprendemos a gostar da cor desses frutos. A nossa preferência por certas cores está profundamente enraizada nas nossas tradições culturais. Depois da lua cheia que anuncia a primavera, os indianos celebram o festival de Holi. Antigamente, um culto de fertilidade dava início às festividades, mas com o passar do tempo foi adotado pelos hindus. A celebração do Holi é uma questão de desejo. Para se predisporem para a chegada da primavera, há o Festival do Holi, que celebra a ressurreição do Deus do Amor. A cor predominante do Holi é o vermelho, uma cor cheia de significado simbólico. É a cor do sangue. A cor do fogo. O seu poder é fundamental. É um estatuto que partilha com o branco e com o preto. Estas três cores têm um poder tão antigo e universal que praticamente fazem parte do nosso ADN. Preto do carvão. Branco do barro ou do giz. Vermelho da terra. Esta foi a primeira paleta. A sua utilização cultural pelo homem primitivo confere um poder eterno a estas cores.
Estes jovens Maasai estão a preparar-se para uma cerimónia importante, Eunoto, um momento de transição. Esta cerimónia é muito importante para nós porque representa a passagem da infância à idade do guerreiro e daí a líder tribal. Quando esse passo é cumprido, os guerreiros de meia idade entrançam os cabelos para a cerimónia do Eunoto, enquanto os guerreiros mais idosos comem carne e fazem festins. A cor vermelha tem um lugar especial na história das cores e encontramos-la nos primeiros passos da humanidade. É como se o vermelho despertasse algo arcaico nos seres humanos. É o elo com a cor do sangue. O sangue é o fluido da vida, mas quando sangramos é também a cor da morte iminente. Encontramos-la no sangue do parto, no sangue que marca a virgindade das raparigas jovens, no sangue da circuncisão, no momento da morte, durante a caça e o combate. É um fluido que segue a história da vida humana, assim como a história da humanidade. Enquanto o vermelho se relaciona com a nossa humanidade básica, com os nossos corpos, com o nosso sangue, o branco relaciona-se com o nosso espírito. No centro da espiritualidade dos aborígenes australianos está a lenda da serpente arco-íris, representada na arte e nas cerimónias. Há muito tempo, os meus pais e a minha família ensinaram-me quando eu era criança. O meu pai foi caçar à procura de cangurus. Viu o canguru a pintar-se, a colocar ocre branco. Isso porque o canguru vê as pessoas a colocar pinturas por todo o lado. O canguru devia pensar que estava sozinho. Há muitas histórias diferentes sobre o ocre branco e muitas delas envolvem seres ancestrais que criaram estas cores e as deixaram na paisagem. Por exemplo, para muitos grupos de pessoas, era Naliot, a serpente arco-íris, que criava os depósitos de barro branco na terra. Para o povo Coinco, o branco é a mais importante das cores. Usa-na para marcar a passagem de um estado a outro, para ritos funerários e circuncisões. Em muitas culturas, o branco simboliza a pureza espiritual. Por todo o mundo, muitas religiões usam o branco em rituais. Os sacerdotes e sacerdotisas que faziam o culto de uma ou outra divindade usavam vestes brancas, porque tinham de ser puros para entrar nos templos e realizar os seus serviços divinos.
Estes costumes religiosos estenderam-se à vida civil. O branco, como símbolo de pureza, começou a representar a virgindade. O vestido de noiva é uma extensão moderna deste costume antigo. Mas nem sempre foi assim. Durante séculos, as noivas na Europa usavam vermelho, a mais preciosa das cores. Durante o século XVIII, o branco começou a dominar, provavelmente porque a jovem tinha de mostrar que era virgem, e o branco era o símbolo da virgindade. Na Europa moderna, isso já não parecia óbvio e tinha de ser demonstrado nas roupas. Daí as noivas de branco. Hoje, o branco é menos associado à pureza e à virgindade, e mais à limpeza. Haverá banheiras, chuveiros, lavatórios e sanitas que não sejam brancos e que estejam limpos? Podemos dizer que se tomarmos banho numa banheira que não é branca, temos a impressão de que não ficamos tão limpos. Isto remonta a tempos muito antigos, quando o branco e a higiene estavam intimamente ligados. O simbolismo do branco para muitas culturas foi construído à volta destas ideias de limpeza, virgindade e inocência. Estas raízes antigas transformaram-se numa neurose, uma obsessão moderna com higiene. O que era branco não era impuro. O que era negro era considerado estragado, poluído, nojento. Preto, a antítese do branco. Sinónimo de morte. Uma evocação da maldade. A primeira coisa que associamos ao preto é a noite, a escuridão, o mundo subterrâneo. Em muitas sociedades, desde tempos antigos, os ritos funerários e de luto eram muito ligados ao negro, e estas práticas ainda são muito difundidas. A associação do preto com a morte é ainda hoje muito comum. Embora o lado negro do preto possa ser visto por todo o mundo como uma expressão do mal, do pecado e da morte, a cor não é completamente má. O preto pode ser digno, elegante e luxuoso. Uma expressão de moderação, modéstia e humildade. No final da Idade Média, todos os príncipes se vestiam de preto. Era a cor mais prestigiada. De certa forma, os nossos fatos, os nossos vestidos pretos, as nossas embalagens de perfumes elegantes são as herdeiras deste negro principesco do final da Idade Média e do Renascimento. Tal como o preto, o branco e o vermelho têm significados opostos, ligados a diferentes estados de espírito. As cores têm sido usadas para demonstrar estatuto ou autoridade, vocação ou integração numa equipa, mas o significado da cor depende do contexto. Este contexto pode ser histórico, geográfico, dependendo das circunstâncias. Mas podemos dizer, tal como dizem alguns linguistas sobre o vocabulário, que as cores não têm significado, apenas utilização. É a sua utilização que lhes dá significado. As cores que um país mais aprecia estão tradicionalmente expressas na bandeira nacional. O círculo vermelho simboliza o sol e o branco representa o céu a embranquecer quando o sol nasce. Juntamente com o branco e o vermelho, as forças opostas do preto e do azul compõem as 4 cores originais do Japão antigo.
O preto representa a escuridão, o mundo da noite, quando o sol se põe. O azul representa a cor da relva ao pôr do sol. Podemos dizer que as 4 cores principais do Japão se relacionam com o sol. No Ocidente, a palavra cor é derivada do latim e significa material sobre uma superfície. No Japão tradicional, a palavra para cor, iro, transmite uma sensualidade elaborada e um portal para um mundo espiritual. No Japão, a cor advém da imagem de um homem e de uma mulher a fazer amor. Penso que o significado sexual dá às cores orientais um significado espiritual, diferente do significado material ocidental, pintado por cima. O formidável vizinho do Japão, a China, teve um forte impacto sobre a linguagem de cor do país. Ao vermelho, preto, branco e azul, juntou-se o amarelo. O amarelo é a cor mais preciosa na China, respeitada como a cor das vestes do imperador. As influências culturais sempre tiveram peso na atitude das pessoas em relação à cor, mas estão longe de serem consistentes. Durante séculos, na Europa, o azul foi a mais odiada das cores. Hoje em dia é a cor preferida da maioria das pessoas, muito antes das outras cores. Mas na Grécia e na Roma Antiga era uma cor de que as pessoas não gostavam, evitavam-na e desprezavam-na. Em Roma, por exemplo, as pessoas não usavam roupa azul e ter olhos azuis era um motivo de ridículo para os homens e um sinal de uma mulher de má reputação. Talvez a cor fosse temida porque inspirava pensamentos de tribos bárbaras, cobertas de tinta azul, a viver para lá do véu da civilização. Mas na Idade Média, os europeus descobriram o azul fabuloso que acabou por representar a Virgem. O azul ultramarino que saiu das sombras. Durante a Reforma, o azul juntou-se a um grupo de cores que representavam a virtude e a honestidade. Uma cor para bons cidadãos e bons cristãos. O período do romantismo, a meados do século XIX, fez do azul a cor dos poetas, a cor dos sonhos. Gradualmente, a cor que as pessoas temiam passou a ser a sua preferida. O que é realmente surpreendente é que as pessoas mais velhas, seja de que cultura for, parecem ter uma preferência pelo azul. Isto não se baseia apenas nos nossos resultados, mas também em estudos históricos. Parece haver uma grande preferência pelo azul. Parece muito bem, penso que o objetivo é mostrar o espaço tanto quanto possível, apesar de ser uma versão mais curta. Anya Halbert, da Universidade de Newcastle, Inglaterra, está a liderar um estudo para determinar a natureza das preferências de cor.
Analisámos a preferência de cor em termos de dois mecanismos biológicos básicos: a dimensão azul-amarelo da visão a cores e a dimensão vermelho-verde. Descobrimos que a dimensão azul-amarelo é a preferida. Entre as mulheres é uma preferência muito forte. Também nas mulheres há uma preferência mais forte pelo vermelho na dimensão vermelho-verde. Assim, as mulheres têm uma preferência avermelhada e azulada. É essa a região do espectro que reúne a maior preferência. Os rosas e os lilazes tendem a ser bastante fortes na dimensão vermelha e na dimensão azul. Estas cores costumam ser as cores preferidas das mulheres. Embora não tenhamos perguntado especificamente a raparigas e mulheres se o rosa era a sua cor preferida, verificámos que escolhiam, consistentemente, a mais avermelhada das duas ou a mais azulada das duas. Se a cor fosse mais azulada e mais avermelhada do que a outra, escolhiam sempre essa. Era uma cor em tons de rosa ou lilás. Assim, as mulheres parecem ter uma forte preferência pelo cor-de-rosa. Claramente, isso é algo que todos os fabricantes de brinquedos e de roupas de menina já perceberam e estão a reforçar. Sempre disse que se uma mãe gosta de cor-de-rosa, quando tiver uma filha, vai vesti-la dessa cor. E essa filha vai crescer a gostar dessa cor. Há uma grande tradição, em especial na cultura ocidental, de ligar o azul aos homens e o rosa às mulheres. Vamos fazer uma pequena experiência, a experiência do azul e do cor-de-rosa. De uma forma muito artesanal, vamos mostrar como a cor nos afeta psicologicamente. Faz força para cima quando eu fizer para baixo, está bem? Força para cima. Eu faço força para baixo enquanto eles empurram para cima. Há uma pessoa atrás dele que cobre o seu campo de visão com uma cartolina azul e mantém a força. Então dou-lhe um choque de cor-de-rosa, como costumo dizer. Vai pôr isto à volta. Vamos acrescentar saturação. Olha para a cartolina e faz força, Eddie. Força para cima, Eddie, força! Perdem toda a força e ficam muito zangados, especialmente os rapazes. Agora dá-lhe um choque de cor-de-rosa. Mais alto, força. Vá lá, força. Mal, vá lá, músculos. Para cima. Força para cima. Não funcionou, não é? Vamos aquecer. Força para cima, força. Recuperou a força? Já te sentes um homem? Em 1978, depois de assistir a uma demonstração semelhante ao teste de cor de Fuhrman, o Dr. Alexandra Schaus, do Instituto Americano de Investigação Biosocial no estado de Washington, começou a explorar os efeitos do cor-de-rosa. Avançou a teoria de que a cor pode afetar a produção de hormonas, ao ter impacto no sistema endócrino. Os resultados das experiências numa prisão militar americana levaram Schaus a concluir que o cor-de-rosa reduz o comportamento violento ou agressivo entre os reclusos. E afirmou: Mesmo se uma pessoa tentar ser agressiva na presença do cor-de-rosa, não consegue. Os músculos cardíacos não conseguem manter o ritmo. É uma cor tranquila que suga a nossa energia. Até os daltónicos ficam mais tranquilos em quartos cor-de-rosa. Schaus reconheceu que era necessário mais trabalho para explorar o efeito. Ainda assim, a cor a que chamou cor-de-rosa Baker Miller ficou conhecida como rosa bêbado. A ideia espalhou-se por todo o mundo. Não sei se todos os reclusos do mundo ou deste país usaram o tom certo de cor-de-rosa, porque não houve muito cuidado na documentação da cor. Mas parece que descobriram as capacidades da cor. No estado do Texas, a cidade de Houston entrou na carruagem no que diz respeito a pintar as prisões de cor-de-rosa. Consultei vários tipos de literatura na internet e falam de uma cor a que chamam cor-de-rosa tigre, que dizem ser calmante.
Acabámos por pintar o interior da cadeia em 2005. Desde aí, não tivemos agressões entre reclusos, nem de reclusos sobre os guardas. Põe os pés sobre as pegadas cor-de-rosa. A maioria dos reclusos que passa por esta pequena cadeia em Mason, no Texas, fica por um curto período de tempo por crimes como roubos, roubo de automóveis, drogas. Sapatos. Estando na prisão, é óbvio que estão tensos. As emoções estão à flor da pele. Sentimos que, se conseguíssemos pintar a cadeia desta cor, poderíamos acalmá-los um pouco. Seria mais fácil para eles. Provou-se que tínhamos razão. A atitude dos reclusos acalmou-o. Porque é que o cor-de-rosa acalma? Não sei. Mas há outros que ficam furiosos e têm muitos problemas com a cor. Penso que o cor-de-rosa é uma cor central. Por vezes faz-nos sentir bem-vindos, mas noutras faz-nos sentir zangados. Pessoalmente, eu gosto da cor. Fizeram isto para nos sentirmos envergonhados e não querermos voltar. É esse o objetivo das fardas e das paredes cor-de-rosa. Acho que é uma questão psicológica. Eles querem que não queiramos cá voltar. A ideia não era de forma alguma humilhá-los. Muitas pessoas pensam que é isso que queremos fazer, diminuí-los e humilhá-los, mas não é o caso. Penso que é um efeito colateral da questão, mas foi apenas para acalmá-los e agir como fator impeditivo, para não quererem voltar para aqui. Antes da nova pintura, 1/3 dos reclusos era reincidente e regressava à cadeia. Agora, a taxa de reincidência desceu 68%. Será o facto de as celas terem sido pintadas de rosa bêbado responsável por isto? Um investigador da Universidade de York decidiu repetir o estudo, mas utilizou o branco. Quando testou os reclusos, obteve o mesmo resultado. Mais calmos, menos agitados. Concluiu que não era o cor-de-rosa. Tinha a ver com o espaço pintado de fresco. Sendo que a limpeza é quase divina, o facto de as paredes e o ambiente estarem limpos não era o que se esperava numa prisão. Parece que nenhum pigmento vermelho, azul ou cor-de-rosa tem um impacto definido na forma como sentimos e pensamos. Embora uma mão de tinta possa alegrar um quarto, a investigação dos efeitos psicológicos da cor é inconclusiva. No entanto, todos sentimos intuitivamente o seu efeito. A cor pode alterar o nosso humor e o nosso estado de espírito. Pode mudar a nossa percepção do mundo à nossa volta. Para definir mais claramente o poder escondido da cor, a ciência procura a resposta na química dos nossos corpos e cérebros. Nas provas olímpicas, são atribuídas aos boxers luvas, calções e capacetes vermelhos ou azuis. Nos Jogos Olímpicos, a cor é atribuída aleatoriamente aos atletas do boxe, do taekwondo e das competições de luta livre. Se a cor não tem qualquer influência no resultado destes desportos, é expectável ver um igual número de vencedores vermelhos e azuis por toda a competição. No seu trabalho como antropólogo, Russell Hill observou que em algumas espécies animais o vermelho é um sinal de dominância. Nos babuínos mandril, por exemplo, os machos dominantes têm uma coloração facial intensamente vermelha. Apenas os machos dominantes têm essa coloração. Nos machos subordinados, essa coloração não surge. A coloração vermelha é um efeito da evolução que se relaciona com a procriação. As fêmeas veem a cor e reconhecem que há boas hipóteses de sucesso. Esta cor vermelha intensa está associada aos níveis de testosterona, por isso é efetivamente um sinal de estatuto que indica que estes indivíduos têm níveis muito elevados de testosterona. Os níveis elevados de hormonas na corrente sanguínea levam a um maior nível de energia mental e física. Será que o vermelho tem impacto numa competição desportiva? Russell Hill analisou os números para verificar os resultados das provas olímpicas.
Vimos que havia muito mais vencedores vermelhos do que azuis no final dos Jogos Olímpicos, o que sugere que estas associações inatas entre o vermelho e a dominância têm influência no resultado destes eventos desportivos. Suspeitamos que o que está a acontecer no desporto é que os indivíduos que usam vermelho recebem uma espécie de reforço de testosterona antes da competição. Ou, em alternativa, os adversários, ao verem um indivíduo vestido de vermelho, entendem-no como indivíduo dominante, o que provoca uma diminuição dos níveis de testosterona no atleta de azul. A capacidade de certas cores influenciarem o nosso sistema hormonal ainda não foi completamente compreendida. Mas uma descoberta médica recente revelou a existência de um elo entre a cor da luz e o ritmo das nossas vidas. Desde o princípio da nossa evolução, o ciclo do dia, do nascer e do pôr do sol tem influenciado a complexa fisiologia do nosso corpo. A importância desta relação com a cor da luz solar é o tema de investigações atuais. Por favor, indique o seu estado de sonolência nos 5 minutos antes desta verificação. Muito alerta. Na Faculdade de Medicina de Harvard, os cientistas estão a estudar o efeito da luz colorida sobre o corpo e a mente. Foram avançadas muitas ideias sobre a terapia pela cor e apresentadas muitas teorias sobre diferentes tons de luz que afetam a saúde humana. Algumas destas teorias remontam a milhares de anos e a outras culturas que usavam a luz desta forma. Só recentemente é que começámos a estudar sistematicamente a forma como a luz afeta a saúde humana usando métodos fotobiológicos que nunca foram testados. No Centro de Medicina do Sono de Harvard, os voluntários vivem durante algumas semanas sob condições muito controladas. Observamos a forma como a luz afeta os níveis hormonais, a temperatura, o estado de alerta e a performance. Fazemos uma série de estudos em que mantemos as pessoas sob diferentes condições de iluminação e estudamos a forma como as diferentes intensidades e tons de luz afetam a biologia humana. Como está? Está na hora de ir para a cama. Está bem. Todas as cobaias são equipadas. Sensores no crânio registram a atividade cerebral. As mudanças na temperatura corporal são registadas através de um termómetro retal. Um catéter no braço permite a extração de sangue para análises hormonais a cada 30 minutos. Apaga as luzes. Está bem, vamos apagar as luzes agora. Se perguntarmos às pessoas se acham que a cor afeta o seu estado de espírito, são capazes de dizer que o vermelho é excitante porque está ligado ao fogo e ao sangue, enquanto que o azul é considerado calmante porque é a cor do céu e do mar. De facto, em estudos mais recentes, descobrimos que o oposto é verdadeiro. O azul é mais excitante para o cérebro e faz-nos mais ativos. Outros comprimentos de onda, como a luz vermelha, são capazes de acalmar o cérebro e não induzir um efeito tão intenso na atenção e na performance. Não vamos fazer o teste de performance, por isso pegue na caixa com ambas as mãos e quando ouvir um barulho, carregue no botão o mais rápido possível. Também pensamos que a luz azul pode ser mais eficaz no alerta do cérebro, melhorando diretamente a atenção e a performance. Estes estudos continuam. Estamos a observar outras cores, como o violeta claro, o verde claro, o vermelho, em intensidades diferentes, para tentar compreender quais os comprimentos de onda de cores que afetam o cérebro dessa forma, para usarmos isso para fins clínicos. Por exemplo, para tratar as pessoas com problemas no ritmo circadiano de sono ou pessoas que sofrem de depressão sazonal, que é um problema de levar a informação certa sobre a radiação de um determinado comprimento de onda ao cérebro. Desde tempos imemoriais, a boa saúde dos seres humanos, animais e plantas está ligada ao ritmo circadiano, a sequência alternada de períodos de obscuridade e luminosidade. Para os seres humanos, uma perturbação desses ciclos pode resultar em perturbações do sono, fadiga, stress emocional e físico, e até doença bipolar. A luz colorida pode ser a cura. Annalise Kelly está no último ano do liceu no estado de Nova York. Como muitos jovens da sua idade, estava nervosa com o seu horário apertado. Deitava-se às 11 da noite, mas só adormecia à 1 ou às 2 da manhã.
Quando não conseguia dormir, era muito difícil conjugar tudo. Cheguei ao ponto de ter um esgotamento. Fui ao médico e ele deu-me comprimidos para dormir. Tomei-os durante alguns meses. Já não conseguia dormir sem eles, mas não dormia bem quando os tomava. Não gostava de tomar comprimidos e quis afastar-me disso. Fui a um médico de sono em Albany que me recomendou que saísse de casa às 6h30 da manhã, logo ao acordar. Então saía de casa às 6h30 e sentava-me ao sol. Recentemente descobriu-se que, juntamente com os cones e bastones do olho, a retina tem fotorreceptores separados que funcionam em conjunto para absorver a luz. Chamam-se células dos gânglios da retina. O olho humano faz duas coisas. Não só vê e nos permite ver o mundo visual à nossa volta, como também nos permite detectar o tipo de luminosidade à parte da visão. Usamos este sistema de fotorrecepção para sabermos a hora do dia, para saber quando é madrugada, quando é o pôr do sol, e para usar esta informação para reprogramar o nosso relógio biológico. A luz azul tem impacto no hipotálamo, a glândula cerebral que regula a produção da melatonina, a hormona que nos deixa sonolentos. Por vezes é chamada hormona da escuridão ou hormona de Drácula, porque apenas é produzida à noite. É uma forma de o relógio biológico nos dizer para dormir. É o sinal da escuridão. A luz azul, até mesmo de ecrãs, inibe a produção de melatonina. Às 6h30 da tarde, colocava óculos de sol para bloquear a luz azul. São óculos de sol com bloqueadores de azul. Bloqueiam a luz azul porque ela faz com que o cérebro pense que é de dia. Sair de manhã e impedir que a luz azul entrasse à noite fez com que voltasse a sincronizar o meu relógio. Raparigas adolescentes com um estilo de vida estressante não são as únicas que sofrem perturbações nos ritmos. Afeta trabalhadores de turnos noturnos, viajantes internacionais e qualquer pessoa cujo estilo de vida os afaste dos períodos normais de luminosidade. Muitos acidentes são provocados por trabalhadores de turnos que estão acordados à noite quando os seus relógios biológicos lhes dizem para dormir. Há uma taxa elevada de acidentes rodoviários e de acidentes industriais durante a noite e, mais recentemente, em estudos realizados com médicos estagiários, mostramos que há mais erros médicos durante a noite. Para as pessoas que não têm a oportunidade de se sentar sob o sol da manhã, estão a ser desenvolvidos óculos e palas que controlam a libertação de luz azul. No século XXI, o marketing é a força dominante da cor. A cor vende. Os efeitos físicos e psicológicos da cor são-nos incutidos. Faz parte de uma estratégia precisa. O departamento de marketing dá-nos uma ideia precisa do cliente-alvo. A cor sempre foi um código que fala de sexo e de estatuto social. Isto é especialmente verdadeiro quando falamos de carros desportivos, vermelhos e brilhantes. O vermelho é uma cor excitante, é altamente visível à distância, está associada à velocidade. É uma cor que quase se move sozinha. Apenas temos de andar à volta para a vermos mover-se. É uma cor cinética, quase dá mais velocidade e ritmo ao carro. Quando eu era adolescente, os condutores de carros vermelhos tinham um prémio de seguro mais alto do que os outros. Isto porque, estatisticamente, os condutores de carros vermelhos tinham mais acidentes do que os outros, e não porque os carros eram perigosos. Este carro pode chegar aos 250 km por hora. Um condutor que escolhe um carro desta cor brilhante e excitante está a afirmar algo sobre a sua personalidade e o seu comportamento.
Talvez devido à cor, as pessoas conduziam mais depressa. Os carros eram comprados e conduzidos por jovens condutores que, estatisticamente, têm mais acidentes do que os condutores mais velhos. Desportivos e sexy, ou clássicos e conservadores. A indústria automóvel gasta muito dinheiro em pesquisa para obter as cores e estilos certos. Por todo o mundo, a cor é usada para seduzir o consumidor. Os produtores necessitam que os seus produtos sejam apelativos e sedutores. Uma indústria internacional ajuda a apontar-lhes o caminho certo. Nos últimos anos temos visto muitos tons neutros e penso que o público começa a fartar-se de neutros. Vão querer experienciar mais cor. Vejo muito este tom de azul de inspiração ambiental. Está a passar para as passarelas. Há muitos tons de cobre nos desfiles, por isso o cobre está em alta. As pessoas que prevêem as cores que serão mais procuradas são um grupo de elite com uma influência mundial. Os produtores pagam muito dinheiro pelas previsões de cor destes infiltrados quando decidem a paleta que vai surgir nas próximas temporadas. Vai acabar nas mesas. Em vez das clássicas mesas cromadas, vamos ter um dourado metálico. No ciclo de produção pode levar 6 meses ou 2 anos até um produto chegar ao mercado. Temos de projetar as cores que as pessoas vão querer no futuro. No que diz respeito à cor das embalagens, vemos uma maior infusão da paleta por causa do fluxo de materiais reciclados pelos consumidores. Os previsores da cor trabalham nas embalagens, produtos para casa, roupas, carros, artigos desportivos e brinquedos. Retiram ideias de viagens, dos média e da resposta a temas e questões mundiais. Chamo-lhe camuflagem urbana. Recentemente foi publicado um livro muito interessante chamado Camuflagem. Como viajante, é muito fácil entrar em qualquer aeroporto americano e ver membros das Forças Armadas de camuflado. Temos esta questão na cabeça. As pessoas não se apercebem de que falamos dos grandes temas globais. A questão da sustentabilidade e do ambiente é o tema mais quente do momento. Nós já falamos disso há 5 ou 6 anos, o que influenciou a nossa paleta. Como cultura, agarramos-nos à cor e aos sentimentos que ela nos proporciona, às reações psicofisiológicas da cor. Penso que, embora haja sempre tons neutros no meu ramo, há um desejo de cor, em parte porque estamos a destruir a natureza e todas as maravilhosas cores do ambiente. Há 7 grandes grupos de previsão da cor que servem diferentes mercados pelo globo. Nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia. Debatem as suas opiniões, reúnem uma paleta e vendem-na aos produtores. Por vezes as pessoas não percebem que alguém tomou uma decisão sobre a cor dos óculos e do verniz das unhas, a cor do shampoo e do frasco do shampoo, dos sapatos, das meias, da comida, do prato. A lista é interminável. A cor do nosso carro, as marcas que escolhemos e as cores em que estão disponíveis. Será que estas coisas dizem algo significativo sobre nós? As cores que usamos são códigos, identidades, etiquetas, emblemas. Dizemos quem somos através da cor. É impossível evitar os olhares. Assim somos julgados pela cor das nossas roupas, porque ela é um rótulo. É um sistema codificado nas sociedades e comunidades, com diferenças de sociedade para sociedade. Tel ou tel milieu, avec des différences naturellement d'un milieu à l'autre et d'une société à l'autre. O poder da cor é intemporal. Está enraizado na nossa herança evolucionária, ligado à luz e ao ciclo do dia. Desperta sensações dentro de nós e retiramos significado dessas sensações.
Usamos a cor para definir quem somos e qual o nosso lugar no mundo. Esta linguagem secreta tem uma energia única. Une-nos, desafia-nos e inspira-nos. Sensual, espiritual e emotiva. A cor faz do nosso mundo um lugar de beleza e irá continuar a fazê-lo enquanto o planeta for o anfitrião do enorme leque de indivíduos e criaturas criativas e surpreendentes que nele habita.